Bom, vamos lá então. Então, nessa videoaula a gente vai começar a trabalhar com o conceito de orientação a objeto, né, chamado herança, e nós vamos aplicar ele lá no nosso Mortal Kombat. Né? Então, como eu tinha parado na aula passada, a gente tem uma seguinte situação. Eu tenho três lutas: Reptile contra Reptile, Reptile contra Scorpion, Sub-Zero contra Scorpion. E eu tô com dois personagens Reptile, três personagens, Reptile, Scorpion e Sub-Zero, sendo que nós temos bem mais personagens. Né? Então, onde é que eu tinha parado era nisso. Né? De nós termos informações que são comuns a todos. Né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Eu tinha comentado com vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que acontecia, né? Se eu tivesse que colocar mais um outro, por exemplo, troca lutador, né? Que eu teria que mudar no Reptile, no Scorpion e no Sub-Zero. E aí nós vamos ter que pensar isso agora. Se eu tiver que colocar um comando a mais ou qualquer coisa a mais que seja comum a todos os personagens, né, considerando que eu possa ter 16, 20 personagens, eu vou ter que adicionar em todos. Né? Por exemplo, aqui eu esqueci um golpe, eu vou ter que adicionar em todos. Então a gente vai aprender agora, nessa ideia de conceito de herança, o seguinte. Né? O que seria uma herança? Né? A herança é bem como o nome está dizendo. Né? Eu posso ter uma relação de herança entre as minhas classes. Tá? Entre as minhas classes. Que seria o quê? Seria bem semelhante ao que nós temos na vida real. Né? Uma pessoa herdar alguma coisa de outra, ou uma situação herdar de outra, por exemplo. O filho herda do pai, que herda do avô, né? Por exemplo, o DNA, né? Ou, sei lá, um mamífero herda de animal, o ser humano herda do mamífero, herda características, né? Então a minha ideia de herança é essa. É uma classe poder herdar informações da outra. Então nesse caso específico do personagem, o que nós vamos ter? Assim? Nós temos o nosso Reptile, nós temos o nosso Scorpion, nós temos o nosso Sub-Zero. Deixa eu copiar essas figuras aqui. Tá? Então esse aqui é o Reptile. Ah, meu Deus. Deixa eu tentar ajeitar o tamanho da classe. Não diminui, peraí. Tá aqui. Então eu tenho aqui o meu Reptile com as suas características, né? Temos o Reptile com as suas características. Nós temos o Sub-Zero também com as suas características, os seus atributos e seus métodos específicos. Deixa eu tentar botar ele aqui do lado. Tá meio feio, mas tá valendo. E eu tenho o Scorpion também. O que acontece agora aqui, tá? Vou pegar essas três classes que estão aqui, né? Como eu tinha comentado, existem algumas informações que são comuns aos 3 e aos 16, 20 personagens que a gente possa representar. E eu vou destacar o que é comum a todos. Por exemplo, os atributos, todos têm os mesmos. Então, por exemplo, todo mundo tem o soco, todo mundo tem a garra, todo mundo tem vida, todo mundo tem todos esses atributos. Com relação aos métodos, cada um tem seus próprios golpes, mas os combos e os fatalities todo mundo tem. Então, essas informações elas são comuns a todos os meus personagens. E onde é que vai entrar então a ideia de herança? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe, que vai se chamar, deixa eu criar ela aqui, vou criar uma nova classezinha aqui, ó. É bom que ele bota toda uma corzinha, pera aí.
Copiar e colar aqui. Eu não tinha classezinha. Bom, que seja aquela ali. Deixa eu criar bonitinho aqui então. Eu vou criar uma classe nova. Certo? E essa minha classe nova, ela vai ter as características que são comuns a todos os meus personagens. Eu vou botar ela dessa cor aqui. Então, eu vou criar uma classe, que eu vou chamar ela de forma bem criativa de personagem, tá? Então é essa minha classe. Ah, tá meio torto aqui, não consigo emparelhar. Tá. Essa minha classe, ela vai se chamar personagem. Tá? Então eu vou criar aqui a minha classe. Isso, escreve lá. Que droga. Tá, que seja aqui então. Ela vai se chamar P, com P maiúsculo, classe, a gente cria com a letra maiúscula. Ela vai se chamar personagem. Tá? Essa vai ser a minha classe. Tá? Então vai ser uma classe chamada personagem. E dentro dessa classe, ele vai ter todos os atributos que são comuns. Todos os atributos que são comuns aos meus personagens. No caso, são aqueles ali. Aliás, mas que troço. Tô tomando um pau aqui, é do glorioso. Meu Deus do céu. Vamos lá. É mais fácil entender a orientação objeto que mexer nesse PowerPoint aqui. Então, o que seria? Os meus atributos que são comuns a todos os meus personagens e os métodos que também são comuns a todos os meus personagens. Então, a ideia vai ser essa. Eu boto dentro e ele não deixa eu mexer. A minha ideia vai ser essa aqui, ó. Ele vai ter os atributos e métodos comuns e também o que vier novo, né? E aí todos os meus personagens, tipo o Reptile, o Scorpion e o Sub-Zero, eles vão herdar desse personagem aqui. Ah, mas agora eu já implementei, vou ter que mudar a implementação? Sim, né? Porque eu estou pensando ao contrário. Primeiro eu criei ali alguns personagens para depois explicar o conceito de herança. Mas vamos ver que na hora que eu for criar outros personagens, fica bem mais fácil se eu tiver a herança. Então eu vou mostrar agora como é que a gente faz no Java essa implementação de herança. Considerando esses pontos comuns aqui, como é que eu posso trabalhar. Certo? E assim, qual é a ideia, né? É que todo mundo que herdar desse personagem vai herdar todas as características, né? Todos os seus atributos, as características, né? E também os seus métodos. Vamos ver funcionando na prática aí. Como é que faz isso aqui? Então eu vou criar uma classe nova. Essa classe ela vai se chamar personagem. Tá? E ela vai ter o seguinte, ela vai ter todos esses meus, toda essa função que está aqui, ó, tudo isso vai sair daqui e vai para lá. Por que vai sair daqui? Porque eu não vou mais precisar definir em Reptile isso aqui. Depois a gente vai ver direitinho. Tá? O meu construtor do Reptile, eu vou deixar ele sem nada. Porque isso aqui também vai para o construtor do personagem. Construtor, lembrando, é sempre o mesmo nome da classe. Certo? Daí o meu Reptile não vai mais ter. Então, uns probleminhas aqui. Né? Os métodos, apesar de o combo 1, combo 2, Fatality 1 e Fatality 2 serem
como é que diz, serem atributos, serem métodos que também vão ter lá no meu personagem, né? Eu vou deixar eles aqui, eu já explico o porquê. Aí eu vou estar aqui, aí eu vou implementar também os meus métodos. Public string combo 1 vou dar um return new por enquanto aqui. Null, quer dizer. Estou só criando aqui então uma estrutura de personagem com aqueles métodos e aqueles atributos que são comuns a todos. Todos têm um fatality, todos têm um combo. Se eu me esquecer de implementar lá, ele vai retornar null. Certo? E aí acontece aqui o seguinte. Bom, eu vou fazer o mesmo para o Scorpion. Então o Scorpion não tem mais nada disso aqui. Tá? Nada disso. Tô tirando, né? Volto a dizer, no primeiro momento pode parecer estranho. Eu tá tirando, pô, já fiz? Vocês vão entender que com o tempo, tá? Com o tempo, vocês vão entender o seguinte. E essa estrutura que está aqui, né, que a gente já tinha feito, vai ficar bem mais fácil para fazer para os próximos personagens. Então a gente vai passar um trabalhinho para deixar esse aqui como estava, na verdade, né? Mas depois que a gente conseguir ajeitar isso aqui, vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Isso eu garanto para vocês, tá? Deixa eu com erro aí. Bom, beleza. Então assim, deixei só o que é pertinente ao Sub-Zero, ao Reptile e ao Scorpion. E aí a ideia de herança é a seguinte. O meu Reptile, ele vai herdar. O herdar, a gente chama de estender, como seria o estender, né? Ele vai dar um extends, é o comando de herança do Java. Extends personagem. Certo? Aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui o meu chute forte, eu tenho soco fraco, chute fraco, soco fraco, chute fraco, soco forte. Tu vê que eu não estou conseguindo acessar esse campo lá do personagem, apesar dele ter ficado verdinho, que significa que é um atributo conhecido. Tá? O grande problema aqui é o seguinte, esses meus atributos, eles estão como privates aqui na minha classe personagem. Tá? Nesse caso, o que acontece? Quando eles estão com acesso privado, private, eles só vão ficar disponíveis dentro da própria classe. O que nós podemos fazer para contornar isso é tornar público? Não, porque se eu tornar público eu vou quebrar o encapsulamento, eu vou quebrar aquela ideia de boa prática de programação orientada a objetos, que tu acessa por get, por set, as minhas informações. O que eu posso fazer para trabalhar com um personagem aqui é, em vez de usar o private, é usar um novo tipo, protected. O que seria o protected? Deixa eu colar. O protected, ele permite que eu acesse as informações, os atributos dentro da minha própria classe, assim como privado, só que ele permite que as classes que herdam dessa minha classe possam também acessar os atributos da classe mãe. Por exemplo, private só dentro da própria classe, public todo mundo vê, protected é dentro da própria classe e de todas as classes que herdam dela. Nesse caso, parou de dar pau. Ó, chute forte nem está declarado na minha classe Reptile, ele está declarado na minha classe personagem. Como eu usei o protected, o encapsulamento protected, né? Todas as classes que herdarem de personagem também podem acessar os atributos. Certo? Esse é um detalhe. Tá? Então, falando rapidamente da orientação objeto mais conceitual, a gente diz que o Reptile está estendendo o personagem, né? E na questão conceitual a gente pode dizer que o personagem é uma superclasse e o Reptile é uma subclasse de personagem, ok? Então a gente pegou e criou então essa classe maior, a gente generalizou essas classes aqui, e agora eu vou dizer que todas elas estendem personagem. E aí os nossos problemas vão acabar de erro.
Olha lá como ficou. Quer dizer, isso aqui, pessoal, fica bem melhor de trabalhar. Vocês podem ver que o que é comum some da minha classe, some. Então aqui fica realmente o que é específico do Sub-Zero, gelo. Vocês notam que o combo aqui tá em amarelinho, né? Ele disse para me botar um override, que é para sobrescrever o método, ok. Os que ficam amarelinho é os que também estão definidos em personagem. Eu posso ter métodos com o mesmo nome. Tá? A gente vai entender bem direitinho isso na sequência, o porquê que eu fiz isso. Mas ele, apesar de herdar o combo 1, ele também pode criar o combo dele. Tá? Isso aí não é uma coisa impossível. Então, assim, todos esses meus personagens, todos esses meus personagens aqui que eu criei, eles estenderam o personagem e vai tornar bem mais fácil a manutenção das informações de personagem. Por exemplo, como eu tinha comentado no outro vídeo, eu esqueci o botão que troca de personagem. Que é o último botão, tem só 7 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou criar agora aqui um novo atributo. Que seria o 8º botão lá. Troca personagem. E aí eu vou dar um get set dele. Ó. Tá? Agora, se eu ver em qualquer um deles, eu tenho o troca personagem tranquilo. Tá aqui, ó. Posso usar quando eu quiser. Vamos ver lá na classe principal como é que isso aí fica. Mas eu faço uma vez e todo mundo já tem. Se eu tiver outro Fatality, eu boto aqui. Se tiver o Babality, eu boto aqui, todo mundo enxerga. Fica bem mais fácil. Vamos ver no PlayStation aqui, ó. Se eu quiser setar agora, ó, personagem 1, ó, o Reptile é o personagem, né? No Reptile não tem chute, mais não tem soco e ele continua funcionando. Dá pra ver por aqui, ó. Olha lá. O que ele implementa diretamente na classe aqui está em negrito. E o que ele está herdando da classe personagem não está em negrito. Certo? Esse é o detalhezinho. Get, set. Bem tranquilo, né? Esses aqui estão protegidos. Tu vê que não dá para acessar direto. E vamos ver aqui, ó. Eu vou setar o troca personagem. E vou dizer que é o L2 para fazer isso. O L1 para fazer isso. Tá? E era isso. Tá? Então o troca personagem agora está disponível em todos eles. Está disponível no Reptile, em todos os meus personagens, sem que dê erro. Tá? Sem que eu tenha que implementar, na verdade, em todos os meus personagens individualmente aquele atributo. Certo? Para fechar, eu vou criar um outro cara. Vocês vão ver como vai ficar fácil. Eu vou criar uma classe nova. Eu vou criar o que eu gosto de jogar. O Johnny Cage. E aí o que eu vou fazer aqui vai ser implementar só o que é específico do Johnny Cage. Por exemplo, deixa eu me lembrar como é que eu fazia. Public string bola frente. A bola para frente, eu vou dar um return. Aí vai ser o que mesmo? Não me lembro direito, mas vai ser, sei lá, baixo, frente, mais soco fraco. Não está funcionando porque eu não fiz o extensor. Pronto. Baixo, frente, soco fraco. Isso aqui seria a bola para frente, agora a bola para cima. Baixo, frente, soco forte. Agora, fazer mais um aqui.
vai ser o slide dele, né? O slide aqui que corre para frente. Vai ser trás, frente, chute fraco. E ele vai ter, depois eu posso colocar os fatalities, os combos, né? Eu, para não ter que fazer tudo de novo, eu vou copiar daqui, né? Só para não ter que fazer tudo de novo e não ficar muito grande o vídeo. Tá? Esses aqui eu vou colocar sempre, os combos e os fatalities. Se eu não colocar... Ah, e se eu não colocar o combo, vai funcionar? Vai, só que ele vai me retornar null. Tá? Porque ele herda do personagem aquele que retorna null. Aí é sem graça, não tem nada no combo, né? Então fica brabo, né? Fica ruim. Então um combo dele, a gente pode dizer que é o seguinte, ó. Soco forte, vírgula. Tem um que é bem simples, né? Soco forte, vírgula, soco forte. Chute fraco, vírgula, trás, vírgula. Então, vou fazer um diferente aqui, ó. Chute fraco, ó. Esse aqui vai ficar diferente. Chute fraco, vírgula, trás, vírgula. Chute forte. E aí dá pra fazer o seguinte, ó. Mais, aí um mais especial, ó. Slide. Vai ficar legal, que tem mais aquilo ali tudo ali, ó. Tá? O Fatality 1 eu vou deixar de qualquer jeito aqui. Pra não perder muito tempo. E é isso. Então olha só, com pouca implementação eu tô com o Johnny Cage, né? Não preciso dizer quantas vezes ele tem no construtor, não preciso reprogramar os botões, né? Aí eu posso vir aqui, sei lá, no Xbox. Eu tinha criado o Scorpion, ó, eu tinha criado o Scorpion aqui, eu posso criar tranquilamente o Johnny Cage, e vocês vão ver que vai aceitar todos os mesmos golpes que eu estou dando, tá? Ó. Eu posso escrever o que eu quiser. Tá? Aqui tem uma luta entre os dois, né? Mas eu vou ter que eu posso pegar o Johnny Cage aqui, e se eu quiser eu jogo na tela o combo 2 dele. Vamos jogar aqui só pra ver. Esse aqui é legal de ver, ó. Jogar na tela o combo 2 do Johnny Cage. Vou jogar aqui no finalzinho. E depois eu vou apagar só para não dar problema. Johnny Cage. Tá? Vamos ver aqui. Vamos botar para rodar esse negócio. Eu esqueci de preencher todos os golpes, mas tá aqui ele, ó. Aqui o nu é porque eu me esqueci de preencher, né? Trás, nu, trás, frente, nu. O que é o nu aqui? Vamos ver. No combo 2. É o chute fraco. Esqueci de botar o chute fraco. Aí eu coloco agora. Que seja o X. Agora vai ficar legal. Ó, não deu. Não. O que é? Eu esqueci. Chute fraco não tá pegando. Olha aqui. Bolinha. Claro, botei no cara errado. Claro, esqueci. Ó, aqui na verdade aqui o 3, né? Pá, 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 pá. Agora funciona. Olha lá, bolinha, trás, frente, bolinha. Tá. Mas eu errei aqui um soco, né? O chute forte, eu botei bolinha também? Não. O chute forte vai ser X, então. Vai ficar diferente, vamos ver. Olha lá. Bolinha, trás, X, trás, frente, bolinha. Que seja assim. Então aqui, notem que eu tenho ali um combo completo dele do Johnny Cage. Cada um pode fazer melhor que isso.
Mas o que fica aqui é o seguinte, é a questão básica da herança, que eu tenho um personagem e agora posso criar todos os meus personagens a partir desse. Seria como se eu tivesse uma estrutura geral do meu personagem, todos os personagens vão derivar dessa estrutura, é questão de herança. E na herança ele herda tudo que esse personagem tenta. Eu não posso herdar parcialmente. O que é possível fazer é reimplementar esses métodos aqui. Mas aí a gente vai ver melhor na próxima videoaula, certo?